Olá pessoal, bem-vindos à Academia Qualiseg. Meu nome é Jaciara Marques. Estamos numa playlist falando sobre SD dentro de uma perspectiva, usando como plano de fundo a norma BNT PR 2030, né? Que a gente já vem trazendo aqui de diversos vídeos. Para você que está chegando aqui agora na nossa comunidade, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer enorme recebê-los e, claro, vou me apresentar, né? Mais uma vez. Meu nome é Jaciara, atuo há mais de 20 anos como consultora de sistemas integrados e também em organismos de certificação como auditora de terceira parte. Sou advogada e consultora jurídica das áreas de compliance, governança e meio ambiente. Então, muito bem-vindos. Bom, feitas as devidas apresentações, vamos tratar do nosso tema, em que eu trouxe aqui um brief, olhando, claro, o texto normativo da BNT PR 2030. E o nosso tema hoje é conformidade regulatória, né? É muito tranquilo trabalhar esse tema porque estamos no Brasil, e no Brasil nós temos uma série de regulações do ponto de vista de legislação, né? Então a gente tem as legislações muito fortes dentro do pilar ambiental, nós temos compromissos dentro do pilar social e dentro do pilar governança nós temos também já um arcabouço bastante expressivo. Poderíamos utilizar como exemplo a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que é uma grande referência para nós. Então, falar em conformidade legal não é falar em algo distante, né? E é necessário que dentro dessa perspectiva de ESG a gente tenha esse compromisso em atender os requisitos legais, né? Então eu vou tratar um pouquinho desse tema dentro dos 3 pilares. Vamos falar primeiro do pilar ambiental. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente tem uma série de requisitos legais atrelados à emissão atmosférica, geração de efluentes, geração e tratamento dos resíduos gerados. Então existe um arcabouço legal de legislações federais, estaduais e municipais que vão tratar desse tema. Então é necessário um compromisso da organização em atender a esses requisitos, né? Eu não posso trabalhar uma gestão de risco, uma perspectiva de risco, onde eu minimamente não atendo ao requisito legal, não atendo ao regulatório, né? Segundo, quando a gente vai para o pilar social, né? Muito desses requisitos legais de meio ambiente atingem também o social. Então, a questão das emissões atmosféricas, da geração de ruído, tudo isso pode impactar aquela comunidade, por exemplo, que está ali ao nosso redor. A transparência com as boas práticas no que diz respeito à sociedade que ali está. Então, não deixamos de ter ali uma série de compromissos no que tange à regulação desse pilar. E quando vamos para o pilar de governança, aí sim, nós temos já um arcabouço legal também bastante extenso. E como eu dei o exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, estamos diante de algo muito importante, que é o cuidado com os dados pessoais, os dados sensíveis de diversos stakeholders que nós trabalhamos como colaboradores, como clientes, como fornecedores. Inclusive aqui no canal a gente tem uma playlist só dedicada à Lei Geral de Proteção de Dados. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, procura aí playlist que vocês vão encontrar. Bom, dentro dessa perspectiva, a gente não pode se desvincular da realidade mundial também, que cada vez mais vem regulando os mercados. E aqui na norma BNT a gente tem um exemplo que eu queria dividir com vocês, que foi exatamente lá em 2020, tá? Quando a União Europeia, ela publicou a chamada taxonomia verde. Opa, Jaciara, o que é isso? Bora lá, vamos traduzir. Na verdade, pessoal, era uma regra de condições gerais, né, para algumas atividades econômicas, no que tange a qualificação de uma empresa ambientalmente sustentável. É como se fosse uma certificação, mas não era uma certificação, era uma regra geral de práticas que as empresas precisam seguir desde então, desde 2020, para que elas sejam consideráveis empresas sustentáveis. E a partir daí, essas empresas possam sim servir à União Europeia, né, aquele conjunto ali de países,
do ponto de vista mais sustentável, ou seja, eu olho de maneira diferenciada para as empresas que, através de suas práticas, conseguem ser ambientalmente mais sustentável. Então, perceba, você vai me dizer, Jaciara, mas isso é uma lei? Não, isso é uma regulação. E a regulação é exatamente quando o mercado nos traz uma necessidade de atendimento de um requisito. Se a gente for fazer uma analogia com a qualidade, seria o requisito do cliente, que não necessariamente é uma lei, mas é um requisito que o cliente nos impõe. E diz, para tu me atender, tu precisa atender a essa necessidade que eu tenho. Aqui é a mesma coisa, a União Europeia diz, se tu quer ser uma empresa ambientalmente, considerada ambientalmente mais sustentável, tu atende a essa regra aqui, né? Então, isso é o regulatório, não é apenas o requisito legal, mas é aquilo que também pode ser requisito legal, mas que regula a minha atividade, ao ponto de ser um requisito. Então, pessoal, é super importante a gente ficar atento. Cada vez mais essa conformidade regulatória, ela será necessária. Porque é aí que nós vamos separar o joio do trigo, é aí que nós vamos separar as empresas que fazem gestão de seus riscos e que têm no ESG algo extremamente sério, transparente e sustentável através de suas práticas ambientais, sociais e de governança. Beijo grande para vocês, mais uma vez bem-vindos aqui, espero vocês em outras oportunidades. Tchau, tchau.